Bruno vai nos apresentar o tema Deslocamento Populacional Brasileiro, frente à hegemonia do capital, uma questão social. Vilma, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero me apresentar. Meu nome é Vilma Pereira da Silva, sou formanda em Serviço Social, aluna bolsista pesquisadora de um grupo de pesquisa do Serviço Social, a SAL, na UF. E o meu trabalho é voltado para a população deslocada internamente no Brasil. Esse é um tema que abrange o mundo inteiro e está se tornando uma questão social. Então eu vou procurar falar mais, ler, porque não tive tempo de fazer os slides nem nada. O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise sobre as implicações das populações deslocadas internamente no interior do país e chama atenção para a mudança no panorama das regiões. Os deslocamentos na contemporaneidade têm se dado de forma crescente nos diversos países emergentes em desenvolvimento, como África, Ásia e América Latina, entre estes o Brasil. Apresentam características diversas, reconhecendo-se a deslocação voluntária quando a movimentação se dá por questões de desemprego, catástrofes ambientais e há também, segundo a legislação brasileira, considerar-se refugiada a pessoa que, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio a outro país. Lei 9.474/97, artigo 1º, inciso 3º. No estudo em questão, analisa-se o deslocamento interno por entender ser crescente este fenômeno, sendo necessário acompanhamento e intervenção. Reconhece-se que há uma movimentação da deslocação involuntária ou origem de estudo aqui apresentado e que ocorre com maior frequência. Por desastres ambientais e desenvolvimento econômico, em especial no Brasil, objeto de análise, originando uma situação difícil para as pessoas deslocadas internamente, motivo de preocupação humanitária. O tema proposto para estudo tem sido abordado pela mesma autora em trabalhos anteriores, com o título de Processos Econômicos e Implicações no Desenvolvimento Sustentável, em apresentação no Ciclo Criadas 2012 do Piauí, através de pôster. Também faz uma abordagem dos deslocamentos em território do continente africano, em trabalho aceito para apresentação agora no último Congresso ISA 2012, Buenos Aires, sob o título Segurança Alimentar, Naturalização da Fome frente aos organismos econômicos, com abordagem da mesma temática sobre aspectos diferentes, que explicam como as populações mais pobres têm sido afetadas pelos impactos do meio ambiente. Justifica-se a escolha do tema por ser atual, o fenômeno dos desastres ambientais, quando chama atenção pelas suas diversas formas, seja por ocorrência natural ou por desenvolvimento econômico, apresentando como hipótese de estudo para a solução do problema a questão do desenvolvimento econômico que vem atingindo a população do país, do Brasil, priorizando a hegemonia do capital em detrimento do desenvolvimento social. Uma outra hipótese aponta a ausência de normas jurídicas de proteção ao cidadão amparado nos direitos humanos, salvaguardando a vida e individualidade de cada cidadão. Esse trabalho pretende analisar, de forma sucinta, como se dá o deslocamento das populações internamente no território brasileiro, nas várias regiões urbanas, rurais, nos grandes centros e no interior. Outro aspecto são os impactos sociais advindos dos deslocamentos involuntários, levando pessoas a serem encaminhadas para abrigos provisórios, transferidos para outras regiões sem o acompanhamento do Estado. O presente trabalho foi realizado por meio de levantamento bibliográfico, metodológico e elaboração teórica, tomando como contexto o deslocamento populacional internamente no Brasil e os impactos gerados, oriundos dos desastres ambientais, delimitado pelo recorte da ação dos interesses econômicos nas áreas de exploração do capital, quando privilegia o desenvolvimento econômico em detrimento da população, reforçando a lógica da acumulação do capital hegemônico no Brasil. Analisando o conceito de deslocamento, Fortes
Ele cita que refere mesmo que as pessoas podem tornar-se transnacionais sem nunca terem saído de seus países. Há uma comparação entre deslocados e o termo refugiado, associado a pessoas ou grupos que, embora não sejam perseguidos, são forçados a deixar seu país por desastres naturais, mudanças climáticas, fome, desemprego, questões raciais, etnias, desordem política interna no país, motivos religiosos, entre outros. Estes buscam segurança, perspectiva de vida e sobrevivência em outros países. Quando, nestes casos, não se configura o conceito de refugiado, essas pessoas ou grupos são frequentemente chamados de migrantes econômicos, refugiados de fato ou deslocados por motivos ambientais. Alan Nascimento, ele cita que o elemento propagador do deslocamento populacional se dá por diversos motivos, na maioria das vezes por desastres ambientais, interesses políticos e mais acentuadamente por razões econômicas, os quais não são consideradas para a proteção dos deslocados que tenham sofrido violações dos direitos humanos, como no caso das deslocações arbitrárias em consequência de projetos de desenvolvimento em grande escala. O panorama internacional de população deslocada ou refugiados ambiental, embora não seja reconhecido pela ONU, calcula-se que existam hoje 50 milhões de pessoas obrigadas a deixar suas casas por problemas decorrentes de desastres ambientais ou mudanças climáticas. Segundo a ONU, as alterações do meio ambiente têm proporcionado essas mudanças. Caso se concretizem as previsões de elevação do nível dos oceanos, também há o risco de algumas nações desaparecerem. Estimativas da ONU indicam que, em 2060, o número de refugiados ou população deslocada ambiental estará entre 250 milhões e 1 bilhão de seres humanos, ONU 2010. Uma análise da questão social e a população deslocada frente aos interesses econômicos. Tendo em vista o conceito de desenvolvimento sustentável está em discussão quanto ao enfrentamento de seus desafios, as perspectivas mostram como a degradação ambiental intensifica as desigualdades sociais através do seu impacto negativo sobre as pessoas, na ausência de políticas públicas de prevenção desses impactos. A sustentabilidade e a equidade encontram-se descolada do desenvolvimento humano, privilegiando o economicismo. O crescimento sustentável permite aos sujeitos fazerem as suas escolhas de acordo com o seu padrão de vida, respeitando as diversidades culturais, sociais, étnicas e políticas, resguardando a memória histórica de um povo e de uma nação. Nesse sentido, é incompreensível que ações que agridem o meio ambiente, afetando as populações, possam partir do Estado, privilegiando os interesses do capital. A população do interior do país, afastada dos grandes centros urbanos, enfrenta o avanço do poder econômico através da exploração de recursos naturais. Portanto, os acordos entre Estado e as grandes corporações do capital provocam a desaceleração do desenvolvimento social, priorizando o crescimento econômico. A sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico é um fenômeno que vem sendo discutido, visando garantir no futuro as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas. No entanto, contextualizando, o modelo vigente de crescimento sustentável verifica-se o beneficiamento de grupos econômicos nas áreas ambientais para a exploração dos recursos naturais em detrimento da população local e dos povos tradicionais. Os deslocamentos populacionais ocasionam o recrudescimento nas ações dos impactos sociais. Deluise Neise cita que importa destacar que desigualdades e degradação ambiental sempre andaram juntas no Brasil, contornando uma questão socioambiental e, por outra, as agressões no meio ambiente, custos ambientais, afetam as pessoas que dele dependem para viver e trabalhar. E, nesse sentido, em nome do crescimento sustentável, o capital hegemônico vem se apropriando dos espaços para exploração que, longe de solucionar, amenizar as desigualdades sociais, aprofundam ainda mais. Essas estimativas contam que 50% só na área urbana de Altamira, no Pará, vem sendo alagada. Todos têm conhecimento da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no Rio Xingu,
no estado brasileiro, nas proximidades da cidade de Altamira, que teve como consequência de 30 a 40 mil pessoas foram desalojadas pela obra dessa hidrelétrica. A justificativa do setor público e privado para o deslocamento populacional é de que o país precisa desenvolver economicamente e reduzir a desigualdade social. No entanto, as desigualdades são geradas por essas iniciativas truculentas, retirando à população o único bem que lhes resta, a moradia. A comparação dos deslocamentos internamente no Brasil e dos que se dão a nível mundial se diferenciam, pois no Brasil ocorrem por desastres ambientais, mas muito mais pela implementação do poder econômico, através das obras de aceleração do crescimento, quando foi lançado em 2007. Este programa, elaborado com a intenção de recuperar o crescimento econômico até 2010, com o crescimento previsto até 5%, tem deixado um saldo negativo. Esta modalidade de crescimento econômico tem provocado o deslocamento de um contingente populacional pelas obras do parque. Neste sentido, as intervenções realizadas têm se dado de forma violenta, da noite para o dia, surpreendendo as pessoas que se veem obrigadas a abandonar os seus bens, largar tudo para trás por conta dos desastres ambientais ocasionados por questões de desenvolvimento econômico, como ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 2010. Algumas comunidades, como a do Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio de Janeiro, cerca de 250 famílias ficaram desabrigadas. Essa população atingida foi obrigada a procurar abrigo em casas de parentes ou foram deslocadas para outras áreas próximas à comunidade. Oliveira cita que as definições de deslocados internos são limitadas, pois baseiam-se no critério de refugiados que gostam dessa situação, onde somente o fato de não cruzarem uma fronteira nacional os diferenciaria de refugiados. Por essas razões, aqui explicitadas, desde a sua desativação, na elevação formada pela acumulação de resíduos no Morro do Bumba, que se situava em Niterói, no município de Niterói, ocasionou também um grande desastre ambiental, lá por negligência do poder público local, pois os registros de deslizamentos de terra e desabamento de casas nessa área instável eram constantes. O desinteresse por essas áreas, que não trazia lucratividade para o Estado e o município, fez com que abandonasse a ideia de proteção social junto à população. São áreas improdutivas, sem lucro aparente, que mobilizam o poder público a realizar obras de proteção de costas e remoção das famílias para áreas seguras, até que ocorra fortes mudanças climáticas, mobilizando a sociedade. Para concluir, cerca de 3 mil famílias na cidade de Niterói até hoje encontram-se desabrigadas, sem casas, aguardando uma nova moradia. A maioria das famílias encontram-se em abrigos provisórios e faz 3 anos que aguardam uma solução para os seus casos. Concluindo, Valêncio cita que, de acordo com Valêncio, Marquezine e Siena, a alteração na condição de desabrigado para desalojado dá-se, sobretudo, quando o contexto de convivência e suprimento dos mínimos vitais no abrigo provisório se torna aquém do admissível aos valores, princípios e necessidades psicossociais e materiais do indivíduo ou da família, o que deflagra a reivindicação junto ao Estado de auxílio moradia. Terminando nas considerações, que vão ser breve, o presente estudo propõe apresentar essa análise, colocando para os nossos companheiros aqui presentes, para fazer uma análise sobre a situação da exclusão da população deslocada internamente no Brasil. Pretende ampliar o debate, porque não se esgota aqui. Essa pesquisa é fruto de um trabalho que está sendo elaborado pela minha monografia, que ainda está em curso, e nós estamos ali trabalhando para aprofundar o tema do deslocamento populacional por questões econômicas e não ambientais, por desastres naturais. O debate chama atenção para o aumento desta população mundialmente, sendo que no Brasil vem crescendo por parte da ausência de políticas públicas que modifiquem o quadro de exclusão social. Só isso, agradeço a todos. Caríssimos, abro agora para as inscrições para que nós possamos finalmente dar aso àquilo que parece